Fala, galera! Tô de volta aqui, viu? Com mais um vídeo no canal Sentimento Tricolor. E esse é o Diário do Flu, onde eu trago as principais notícias do dia do nosso amado Fluminense. E o dia hoje tá cheio, hein? Tem notícias sobre o John Kennedy, tem uma atualização sobre o Ganso, tem notícias bacanas sobre o Caio Paulista e muito mais, tá? Então fica ligadinho aí que eu já volto depois da vinheta. É isso, pessoal. Vamos chegando de volta. Para você que tá aqui todo dia, é sempre um prazer te receber aqui na nossa casa. Afinal de contas, o canal Sentimento Tricolor é a casa do torcedor do Fluminense. Então, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Não esquece de deixar o like, viu? E para você que tá aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz. Sou um torcedor do Fluminense raiz, há mais de 30 anos frequentando as arquibancadas pelo Brasil. E peço encarecidamente para você se inscrever no canal, deixar seu like, que é muito, muito importante para a continuação do nosso crescimento, tá legal? Então, desde já, eu te agradeço por isso. Vamos lá, pessoal. Hoje tem muitas notícias importantes e eu tive que fazer aqui algumas anotações, tá? Então, quando vocês me verem aqui abaixando a cabeça, já sabe que é para eu ler, porque hoje está cheio de notícia, algumas boas, outras muito boas, outras nem tanto, mas enfim. Tudo que eu considero de relevância para você, torcedor tricolor, eu trago aqui nesse vídeo, tá legal? Então vamos começar agora, galera, pelo John Kennedy. A galera tá perguntando bastante, John Kennedy, cadê ele? Sumiu, perdeu espaço. O John Kennedy, entre todos os jogadores do Fluminense que foram acometidos por essa doença pandêmica, foi o que mais teve sintomas, o que mais teve sequelas pós passar aqueles 10 dias. Ele ficou realmente bem arriado. E como eu já vinha falando para vocês, o John Kennedy ele ficou parado praticamente um mês, ou mais de um mês, sem treinar. Então, como preparador físico, eu te digo, para ele readquirir a forma física que ele estava antes da doença, ele vai precisar treinar pelo mesmo tempo na qual ele ficou parado. Ou seja, se ele parou um mês, ele vai ter que treinar um mês para readquirir a forma dele. E isso já está acontecendo, tá? Nós estamos entrando agora, se não me engano, na segunda ou terceira, se não me engano, é a segunda semana de treinos do John Kennedy, e ele já está treinando mais com a equipe de aspirantes. Ele estava treinando com a equipe sub-23, tá? Para quê, André? Para poder readquirir a forma física. Isso significa que o John Kennedy não será mais aproveitado no time principal? Não. Ele está treinando com a equipe de aspirantes para poder readquirir a forma física e depois que tiver 100% de novo, aí vai ficar a critério do treinador Roger Machado. Então, te atualizando, John Kennedy já está treinando, mas não com a equipe principal, com a equipe sub-23, que treina do lado, galera. Os campos são do lado, tá? Se o Roger levantar o braço, der uma subir e chamar o John Kennedy, ele aparece em 3 segundos dentro do campo, tá legal? Essa é a notícia sobre o nosso grande JK. Vamos lá. A segunda notícia do dia é o Saudações Tricolores do meu amigo Pedro Rangel trouxe hoje de manhãzinha cedo, logo em primeira mão, que o Paulo Henrique Ganso voltou aos treinos. Ele fez o exame lá da Covid, tomou uma cotonetada no nariz, deu negativo e ele já voltou aos treinamentos. A princípio, realmente, é só uma gripe, sintomas de gripe. Essa doença é bem traiçoeira. É provável que se ele continuar com algum outro sintoma, que ele faça o exame novamente, mas a princípio ele fez o teste e foi descartado. Porém, as negociações parece que continuam. O que está acontecendo hoje? As negociações com o Santos, né? Que eu digo, galera. Notícias que vinham de São Paulo na noite de ontem diziam que o Paulo Henrique Ganso poderia ser anunciado hoje, pelo Santos, tá? Informações que eu apurei dentro do Fluminense me disseram que as últimas conversas da diretoria do Fluminense com a diretoria do Santos foram há 10 dias, tá? Há 10 dias ficou acordado, entre aspas, que o salário do Paulo Henrique Ganso seria dividido. É isso mesmo, 50-50. Ouvi, né? Na verdade, não me recordo onde saiu hoje, que seria 60-40, o Santos pagaria 60%, o Fluminense 40%. Pelo que eu apurei, o salário do Ganso seria dividido de forma igual, 50% com o Fluminense, 50% com o Santos, e o Ganso iria para o Santos por empréstimo. Só que isso foi acordado, entre aspas, há 10 dias atrás, e a diretoria do Fluminense deixou claro para a diretoria santista
que dependeria de uma avaliação, da aprovação do Roger Machado. Se o Roger quisesse utilizar o Ganso, que não teria negócio. Caso o Roger não fosse utilizar o Ganso, o acordo seria feito dessa forma. Só que existem três empecilhos, na verdade, para essa negociação ser concretizada. Tá? A primeira é a divisão na diretoria santista. Nem todo mundo lá concorda com essa contratação do Ganso. Eles estão meio que divididos, em uma parte quer, outra parte não quer. Então existe esse primeiro problema. O segundo, o Ganso jogou pela Copa do Brasil. E isso deixou a diretoria santista bem chateada, né? Porque a principal competição que o Santos tem agora, depois da eliminação na Libertadores, eles têm a Sul-Americana ainda, mas também tem a Copa do Brasil, que é a que eles consideram com maior possibilidade de título. E o Ganso não poderia jogar na Copa do Brasil, já que jogou pelo Fluminense contra o Bragantino. E o terceiro problema é o Roger Machado, que com essa saída do Casares aí por 40 dias, vai contar sim com o Paulo Henrique Ganso. Ou seja, as negociações não foram encerradas, eu não cravaria aqui com toda certeza que o Ganso não vá para o Santos, mas eu estou começando a achar que isso não vai acontecer, justamente porque o Roger conta com o atleta. Outra coisa, galera, cá entre nós, tá? Prestar o Ganso para o Santos, pagando 200 mil de salário, né, aproximadamente, dizem aí que o Ganso ganha 400 mil. Então o Fluminense deixaria de gastar 200 mil. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado deve estar pensando assim, André, é melhor poupar 200, né? Ou melhor, é melhor gastar 200 do que gastar 400, né? O Fluminense vai deixar de pagar a metade do salário dele. Ok, mas se o Ganso for emprestado para o Santos, um outro jogador deverá ser contratado para exercer aquela função. Afinal de contas, com Casares na seleção, a gente só tem um Nenê. E aí eu te desafio a você achar um camisa 10, um meio-campista de qualidade, que vai agregar ao nosso elenco, que ganhe menos de 200 mil reais. Ou seja, o Fluminense emprestando o Ganso para o Santos, pagando 200 mil, ele vai ter que contratar um outro jogador, muito provavelmente ganhe mais de 200 mil. Então o Fluminense vai estar gastando mais emprestando o Ganso para o Santos e contratando outro jogador do que mantê-lo no elenco. Mas também sei que você do outro lado aí deve estar pensando assim, André, a gente vai gastar mais, mas provavelmente vai ter um jogador que vai jogar, que vai agregar tecnicamente a equipe, coisa que o Ganso não faz. Concordo com você. Sabe por que eu sei que você pensa isso? Porque eu também tenho cabeça de torcedor, galera. Eu não sou jornalista, eu penso igual a vocês, tá? A gente pode concordar com umas coisas, discordar em outras, mas o pensamento de torcedor é o mesmo. E eu gosto sempre aqui de trazer os dois lados, tá? Tudo na vida tem uns prós e tem uns contras. Cabe você agora analisar. Eu sei que a situação é essa. A informação que eu obtive de dentro do Fluminense é que as diretorias de Fluminense e Santos não conversam há aproximadamente 10 dias. Tá legal? Vamos para a próxima notícia de hoje, que é sobre o Caio Paulista. E essa notícia aí, galera, eu tive, na verdade, na visita ao CT, na visita que eu e mais outros sites do Fluminense fizemos lá no último sábado, e a gente estava visitando o departamento de scout quando foi perguntado, eu não lembro exatamente quem perguntou, eu tenho até dúvida se fui eu que perguntei para o Mário, ou se foi alguém que estava com a gente sobre o Caio Paulista, sobre a continuidade dele no Fluminense ou não. Eu lembro que essa pergunta eu fiz diretamente ao Mário. Eu falei, Mário, mas se chegar algum clube de fora agora e quiser levar o Caio Paulista, o Fluminense não tem gerência nenhuma, né? Já que ele está emprestado ao Fluminense pelo Uran, e teoricamente chegasse uma proposta, e o Mário falou, antes do final do contrato ele não sai. Antes do final do ano ele não sai. Falei, possibilidade nenhuma. Ele falou, nenhuma. Caio Paulista pode ser negociado após o término do contrato dele com o Fluminense. Agora, até o final do ano eu te garanto que ele não sai. Além disso, o Mário acrescentou que vai tentar sim, junto com o empresário dele, que inclusive ano passado tentou tirá-lo do Fluminense, falou, o jogador não é aproveitado aqui e tudo mais, mas o Mário não quis, o Angione não quis, falou que acreditava no potencial do atleta, pediu para segurar mais um pouquinho, pô, vamos segurar pelo menos até o final do ano, eu vejo potencial no garoto, ele vai ter chances e tal, assim como teve, e acredita muito numa renovação do empréstimo, mas aí com opção de compra do passe do Caio Paulista. Então parece que as conversas já estão em andamento, já tem algumas reuniões para isso acontecer, então a chance do Caio Paulista permanecer no Fluminense, e não só emprestado, mas com uma fatia do passe dele, né, junto ao Fluminense, é grande, tá? Eu achei isso uma notícia importante para poder trazer para vocês,
porque eu falei diretamente junto com os demais colegas que estavam lá na visita do CT com o Mário, e foi essa informação que ele passou pra gente, tá legal? Uma outra informação importante, galera, é a seguinte. O Fluminense, né? Isso aqui é uma curiosidade, mas é uma curiosidade que eu sei que vai inflar o teu ego, te deixar feliz. É o clube que disputa o Campeonato Brasileiro com a maior invencibilidade, tá? Nós estamos a 11 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Foram 7 vitórias e 4 empates. Como eu já falei, é a maior invencibilidade dos times que disputam a Série A. E a última derrota do Fluminense em campeonatos brasileiros foi aquela derrota para o Corinthians lá em São Paulo, que ninguém gosta de lembrar, né? De 5-0, no dia 14 de janeiro, tá? Então, de lá para cá, são 11 jogos com 7 vitórias e 4 empates. Galera, isso dá um aproveitamento a nosso favor de 75%. Ou seja, o bom momento que nós estamos vivendo não é só graças ao Roger Machado. Também é a continuidade do trabalho do Marcão, que começou lá atrás, e agora o Roger, claro, aperfeiçoando, melhorando algumas coisas, vem usufruindo disso. E o legal é que o Roger admitiu isso na entrevista coletiva, tá? Falou que o trabalho dele foi muito facilitado pelo que o Marcão já tinha feito ao longo dos últimos meses. Então, parabéns para nossa dupla, Marcão e Roger Machado. E para finalizar o vídeo, galera, uma informação importante também é o seguinte. A Conmebol, ela escolheu 3 locais para servirem de treinamento para a Copa América, né, que será realizada no Brasil, e praticamente toda no Rio de Janeiro. Acho que a gente vai ter 2 ou 3 jogos fora do Rio de Janeiro, e o restante vai ser tudo aqui no Rio. E o CT do Fluminense foi um dos locais escolhidos. O que acontece? A diretoria do Fluminense até aceita ceder, entre aspas, o CT como local de treinamento para a Copa América. Mas o Fluminense ainda não recebeu as datas, tá? O que a diretoria não está muito disposta a fazer é o que o Botafogo fez, por exemplo. O Botafogo cedeu o Engenhão e vai treinar na, se eu não me engano, é a Sérgia. Tô vendo se eu anotei aqui em algum lugar, mas acho que não. Que é isso mesmo, que é no Sindicato dos Jogadores de Futebol, que é lá em Guaratiba. Então, os jogadores do Botafogo teriam que deixar de treinar no Engenhão e treinar lá em Guaratiba, com os custos da Sérgia, acho que é a Sérgia o nome, pago pela Conmebol. O Fluminense não está muito disposto a fazer isso. O Fluminense está afim, sim, de ceder o CT para as seleções poderem treinar lá para a Copa América, porém, seria com um horário, digamos assim, diferente do nosso. Até porque, galera, no nosso CT tem 3 campos e 2 vestiários. Então o Fluminense poderia treinar perfeitamente num campo, as seleções no outro. O que não poderia acontecer? É o time principal, a equipe de aspirantes e as seleções treinarem ao mesmo tempo, que é o que acontece hoje. Time principal e time de aspirantes treinam paralelamente. Isso não poderia acontecer. Então, muito provável, isso ainda não está definido, que o Fluminense não recebeu ainda as datas, mas que o Fluminense vai sim ceder o CT e ele poderia treinar no mesmo horário das seleções que lá estivesse, e aí o treinamento da equipe de aspirantes teria que ser remanejado. Caso a seleção treine de manhã, a equipe de aspirantes vai treinar à tarde. Caso o treino da seleção seja tarde, o aspirante treinaria de manhã, tá? Inclusive, eu visitei os vestiários. O vestiário principal é muito grande, é gigante. Nós não entramos, porque os atletas estavam lá dentro, o treinamento tinha terminado, então eles estavam lá na privacidade deles. Eu também não ia querer entrar em vestiário cheio de homem lá dentro, né? A gente não entrou, tá? Mas depois todo mundo saiu, foi embora, a gente deu uma olhada, o vestiário é gigantesco. E o vestiário novinho que foi construído agora, junto ao Campo 3, esse aí nós visitamos, porque estava vazio, não tinha nada. Ele é menor, é mais acanhado, mas está novinho, 0 bala, foi uma construção feita recentemente, e as seleções poderiam utilizar aquele vestiário ali perfeitamente. Tá legal, galera? Te convido, se você estiver vendo esse vídeo hoje, segunda-feira, eu estou gravando ele por volta das 18h30, você deve começar a assistir ele a partir das 18h45, 19 horas. Se você estiver assistindo antes das 21 horas, eu te convido para a nossa live que vai ter hoje às 21 horas aqui no canal. Eu, Pedro Rangel e Melão, que os dois juntos também estavam lá na visitação do CT que nós fizemos. A gente vai fazer uma live para contar todos os detalhes do que nós vimos lá. Então, se você assistir esse vídeo antes das 21 horas, te espero na live. Caso você veja depois, não tem problema, a live vai ficar gravadinha, salva, e te convido, né, para poder assistir, porque com certeza
ela será bem informativa e talvez tire muitas dúvidas que vocês venham a ter do nosso centro de treinamento Carlos Castilho. Tá legal, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a live, hein? Saudações tricolores!